Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Há um assunto que na Bíblia desperta discussão, diferença de opinião, é o papel da mulher, principalmente no mundo atual. À luz do humanismo vigente e que domina o mundo atual, fica difícil colocar a visão bíblica do papel da mulher. Hoje, já na igreja, uma grande parte das pessoas não faz parte de uma família normal, digamos assim, onde convivem marido, mulher, como pais e filhos. A maior parte das famílias ou das pessoas não pertence a alguma família assim. Ou é uma mãe solteira, uma família separada, a família que separou, mas que cada um procurou um novo caminho. Então uma criança vive com a tia, outra com a avó, uma vive com o padrasto ou com a madrasta, e assim pessoas não vivem na igreja debaixo de uma estrutura familiar tradicional. Muita coisa já mudou. No mundo, pior ainda, a situação do mundo é pior. E se nós formos defender a família tradicional, politicamente isso já é considerado algo ultrapassado. O politicamente certo é considerar as pessoas individualmente com a preferência que elas quiserem ter e nenhuma consideração para com a família. As leis ultimamente no Brasil não foram feitas para defender a família e apoiar a família. Pelo contrário, leis são feitas para facilitar a destruição da família. Por exemplo, a lei chamada Maria da Penha. Essa lei não é para qualquer homem, qualquer mulher que briguem. Isso aí é secundário para eles. É uma lei para destruir o relacionamento marido e mulher. No momento de ira, a mulher fica com raiva do marido e denuncia o marido. A Lei Maria da Penha é para isso. E depois, quando a mulher se arrepende e quer voltar atrás, não pode mais. É irretratável. Portanto, a Lei Maria da Penha é para destruir casamentos. E então outras leis são feitas assim, o aborto, leis a favor do homossexualismo, enfim. São leis para facilitar a destruição da família, proteção a adolescentes e até crianças para praticarem sexo, as aulas de orientação sexual, que na verdade são desorientação sexual. Isto também contribui para o desencaminhamento da criança. Quanto mais cedo, o diabo vai ficar mais satisfeito. Então, nós estamos em um mundo assim, mas nós precisamos pregar a família tradicional, precisamos pregar os relacionamentos bíblicos. E um deles é no que diz respeito à posição da mulher. Há muita gente que não gosta desse texto que eu quero ler agora, 1 Timóteo, no capítulo 2. O apóstolo Paulo fala da mulher e ela deve procurar a sua posição em relação ao marido. Claro que isso é a regra geral e existem exceções. Uma mulher que não tem marido, como ela faz? Então isso não se aplicaria propriamente a ela, mas outras orientações bíblicas. Mas neste caso do casamento, a mulher deve procurar a sua missão prioritária, que é o que está escrito aqui: ser preservada através da missão de mãe.
E ela precisa permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Interessante, vários aspectos aqui num versículo só. O bom senso, entendo eu, é algo relacionado com a sobriedade. A mulher não se vestir de forma extravagante, não ficar fazendo tatuagem aí para ficar se mostrando, e usar roupas decentes para não incentivar a sensualidade, principalmente dos outros. Se a mulher incentivar a sensualidade com o marido dentro de casa para ele, eu acho isso positivo e válido. É até bom que a mulher procure fazer isso, mas ela tem que ter bom senso, não com os de fora. O que normalmente acontece é que a mulher se enfeita, se emperequeta toda na rua para os de fora, porque ela quer ser bem vista, não quer ser mal falada. Agora, isso, de certa forma, incomoda as coisas que ela põe, que apertam o corpo aqui, ali, acolá, sapato apertado e tal, e cabelo assim assado. Quando ela chega em casa, ela solta tudo aquilo, muda de roupa, porque ela quer conforto. Eu acho muito interessante quando a gente pega, por exemplo, uma barca das 6 horas entre Rio e Niterói, o povo voltando do Rio. A quantidade de mulheres com sandália havaiana é muito grande. Elas bem vestidas com sandália havaiana. E a gente fica pensando, que coisa, por que elas estão usando sandália havaiana aqui? A resposta é simples, porque lá no ambiente de trabalho elas têm que botar salto alto e incomoda, porque elas têm que ter aparência, afinal de contas, escritório e lojas, comércio, tudo isso exige que a mulher se apresente bem, bancos e todas as atividades que lidam com o público, a mulher tem que se apresentar bem, então ela tem que se vestir bem, mas isso incomoda um pouco. Logo quando ela sai do trabalho, guarda o sapato na bolsa, até para preservar mais o salto alto, e mete a sandália havaiana nos pés para ir embora para casa, é mais confortável. Pois é, a mulher tem que se apresentar de público. E agora, quando chega em casa, ela solta tudo e prende o cabelo e tal, e não está se importando como o marido vai vê-la. Ela se veste, se apronta elegantemente para os de fora e até sensualmente. A moda é assim. Mas em casa, nada disso. Para mim está tudo errado. Ela deveria se mostrar sensual para o marido. Agora, para os de fora, bom senso. Muito cuidado para não despertar olhares alheios, que é o que normalmente acontece no mundo de hoje. Outra coisa, prioridade ao trabalho de mãe. Esse é o trabalho mais importante, cuidar de filhos, principalmente na primeira infância. Os primeiros 5 anos, eu sugiro que, se possível, passe aperto financeiro, a família se aperte, mas a mulher não trabalhe fora nos primeiros 5 anos de vida, se possível. Primeiros 5 anos de vida da criança, para ela poder se dedicar à criança. Isso é o melhor. A presença da mãe é imprescindível na primeira infância. O pai deve também procurar, tão logo possa, ocupar esse espaço para manter um contato com os filhos. Os filhos precisam ver a figura paterna, a autoridade, presença. A Bíblia exorta o homem a ser presente em casa. Mas muitos homens que trabalham o dia todo, depois à noite ainda vão estudar ou vão para a igreja, e eles não estão disponíveis em casa para os filhos a maior parte do tempo. Deus não quer assim. O homem tem que fazer o possível para ter presença em casa com relação aos filhos. Eu ouvi uma notícia que me cortou o coração. A Cracolândia, já há cerca de 30 anos, em São Paulo, é um problema. Só que, ultimamente, ninguém resolve nada, Cracolândia, porque não querem resolver também. Ela deixou de estar concentrada e se espalhou, apenas mudou de forma, mas continua
a mesma coisa. E não faltam organizações que deem dinheiro, que deem droga para manter o vício daqueles cracudos, a maioria é cracudo mesmo. Ou seja, é o crack, a droga mais barata e que eles usam mais, por isso, né? E é que tem efeitos mais nocivos, o crack destrói a mente da pessoa em pouco tempo. E eles usam crack porque é o mais barato, daí o nome Cracolândia. Governo nenhum quer enfrentar essa situação. Eles fogem, ignoram a existência da Cracolândia. E o cracudo acaba sendo um pária da sociedade, excluído, marginalizado da sociedade, ninguém quer saber dele. Mas a reportagem foi feita, uma mãe estava lá e perguntaram a ela então o que ela ia fazer. Ela ia dar assistência à filha e sempre insistir para a filha sair daquela vida. Perguntaram quantas vezes por semana a senhora vem aqui. Todos os dias foi a resposta. Eu venho aqui o mês inteiro, 30 dias no mês eu venho aqui dar assistência à minha filha. Senão a situação pioraria. Ela precisa saber que ela tem uma mãe. Já há 8 anos eu venho aqui dar assistência à minha filha na Cracolândia. Não adiantando nada. Ela quer tirar a filha de lá. Eu fiquei pensando, me colocando no lugar de uma mãe dessas, deve sofrer bastante. A filha na Cracolândia não quer sair de lá. A mãe vai dar dinheiro, vai talvez manter a droga, vai dar comida e dar apoio à filha. É uma atitude louvável dessa mãe. Só que eu fiquei pensando, 8 anos teria sido muito melhor ela dar os primeiros 8 anos de vida dessa moça com dedicação e amor, porque a Bíblia garante, ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho, quando crescer, não se desviará dele. Há muitos pais que querem ensinar o adolescente, querem ensinar o filho jovem, só que não adianta nada. A cabeça já foi feita, a personalidade já foi definida. A gente tem que ensinar a criança enquanto é tempo, nos primeiros anos de vida. É assim que nós devemos fazer, ensinar a criança. Eu acho que criança é criança até uns 5 anos, depois já começa a mudar as características e a gente pode ter a certeza que quando for velho não se desviará do caminho. É o que diz Provérbios 22:6. Essa mãe está 8 anos dando assistência, dando amor à filha. Eu acho bom isso, né? Não dá para voltar atrás. Teria sido muito melhor que ela dedicasse os primeiros 8 anos de vida prioritariamente à filha. Isso é o papel de mãe que o apóstolo Paulo exalta aqui em 1 Timóteo 2,15. Cuidar do filho, da filha, criança ainda, porque depois que cresce, adolescente, os pais já não têm praticamente influência nenhuma mais na vida da criança. E para isso a mulher tem que permanecer firme no Senhor. Para começar, quem tem criança pequena não devia nunca ver novela. A mãe, para mim, devia nunca ver novela, mas no mínimo, quando criança, não vê na frente da criança, não vê para não se deteriorar no pensamento a mãe e não vê novela para não piorar a situação da criança, não ensinar a criança nesse caminho. Permanecer em fé, em amor, dedicando tempo, paciência à criança e santificação, que é isso, se separar da televisão, separar do mundo e vigiar o celular para a criança. Nas primeiras idades, a criança tem que brincar muito, tem que ter apoio da mãe. Isto é missão de mãe. E mais adiante, no capítulo 3, versículo 11, diz que quanto a mulheres é necessário que elas sejam respeitáveis. A mulher tem que cuidar do seu palavreado, nunca
beber, tem que tomar cuidado com a maneira como se apresenta, ser respeitável, não maldizente. Toma muito cuidado com a fofoca. É muita mulher que maldiz os outros, a fofoca é danada. Temperante, procurar ter a graça de Deus para o domínio próprio e ser fiel em tudo. Não resvalar, pedir graça a Deus para não ser infiel em nada, para dar exemplo. Os filhos estão observando tudo, com toda certeza os filhos estão vendo. Então, isso é o que se requer de uma mulher. Claro que o homem, o marido, tem que ajudar. Não é muito fácil no mundo de hoje ser mulher cristã, mas para ser mulher cristã tem que ser assim. É o que a Bíblia diz, o que eu li aqui é recomendação para as mulheres que creem no Senhor. Tem que investir nessas áreas, a santificação pessoal, o amor, cuidando do seu palavreado, aquilo que fala, o seu gênio, controlar, principalmente quando fica brava com o marido, tentar controlar na frente das crianças e ser respeitável na sua maneira de ser, no seu procedimento e principalmente valorizar o trabalho de mãe. Claro que não diz claramente aqui, mas está subentendido, de esposa também. A mulher deve investir no lar, ter um lar abençoado, um lar feliz, pelo menos até as crianças crescerem. As crianças precisam disso, de ver uma mãe assim abençoada, um lar feliz. O marido deve ajudar, mas mesmo que o marido não ajude, a mulher pode ser uma Susana Wesley. A Susana Wesley deixou marca na história. A mulher pode ser fiel, ainda que o marido não seja, em benefício dos filhos. A missão de mãe é muito importante. As mais velhas, que não dá mais para voltar atrás e ter filhos, devem ensinar as mais novas nesse padrão. Isso é fundamental. E cuidado com a sua língua, para dar um bom exemplo para as moças mais novas que vão se casando e tendo filhos. Que Deus nos ajude a entendermos isso, líderes, pastores, irmãos mais velhos, orientando as mulheres mais novas a quererem, terem prazer em viverem no padrão que a Bíblia estabelece para a mulher cristã, que tenha prazer em ser uma mulher cristã.